1 ano sem ver os filhos. Caroline acusa Leonel, o ex-marido, de levar os 2 filhos menores de idade para os Estados Unidos sem a permissão dela. O pai alega que tinha autorização de viagem para as crianças, mas a mãe afirma que a assinatura dela no documento foi falsificada e o caso foi parar na justiça americana. Eu estou sendo privada faz 1 ano de não ver os meus filhos. Eu durmo com a esperança que o meu celular vai ligar, que vai ser um dos meus filhos que vai falar comigo. Este é o desabafo de Caroline Machado. Há 7 anos, Caroline se separou de Leonel Quintana, com quem foi casada por 12 anos. Juntos, eles tiveram 4 filhos. 2 são maiores de idade e 2 menores que viviam com os pais em regime de guarda compartilhada em Curitiba. Em janeiro de 2019, os 2 filhos mais novos, Samuel e Emanuele, pediram à mãe para viajar a passeio com o pai para os Estados Unidos. Caroline não permitiu. Fui contra porque em 5 anos atrás, um casal de amigos em comum, né, conversou comigo que ele tinha falado que ele tinha o desejo de ir embora para os Estados Unidos e não sabe voltar mais. O assunto parecia encerrado, até que num dia em que os 2 adolescentes estavam com o pai, Caroline recebeu uma mensagem. O meu filho mandou uma mensagem dizendo para mim que aquele final de semana eles não iriam passear, que eles iriam fazer uma viagem curta, sabe, assim, mas eles iriam retornar no máximo até domingo. Domingo eu mandei mensagem, não respondeu. Segunda eu mandei mensagem, não respondeu. Depois de alguns dias sem contato com os filhos, Caroline veio até a casa de Leonel. De acordo com a guarda compartilhada, era aqui que as crianças ficavam com o pai. Ao entrar na casa, ela encontrou os armários completamente vazios. Nenhuma roupa, nem brinquedos, nem comida tinha na casa. Foi nesse momento que Caroline teve certeza que o marido tinha fugido e levado as crianças com ele. Então você sente a quem eu vou recorrer naquela hora. Uma semana depois do desaparecimento, Leonel entrou em contato. Ele confirmou que estava com os filhos nos Estados Unidos e Caroline pôde conversar rapidamente com Samuel e Emanuele, fazendo uma promessa. Vai demorar, né, para eu rever vocês, para ter vocês de novo, mas eu vou rever vocês. Desde então, não conseguiu mais falar com os próprios filhos. Eu quero resposta, qual é a dificuldade dele pegar os meus filhos, colocar numa parede e falar, fale com a mãe de vocês. Qual é a dificuldade num mundo tão, sabe, moderno? Numa mensagem de áudio enviada por Leonel ao filho mais velho, ele admite que o plano sempre foi morar com os filhos nos Estados Unidos. Infelizmente, não tinha acordo com a tua mãe. Não tinha acordo. Eu sei que para você parece que eu fiz coisa errada, loucura, mas eu tô vendo a formação do Samuel, o melhor para eles, Léo. Entendeu? Aí eu não podia dar nada para eles, não pude fazer nada, mas aqui a gente pode. Em outro áudio, agora enviado para uma sobrinha, Leonel não demonstra nenhum arrependimento. Eu até mandaria eles de volta se alguém fosse pagar uma faculdade para eles aí. Eu não vou correr o risco de voltar para o Brasil e chegar preso, sendo que aqui eu tenho emprego, sendo que aqui eu tenho uma casa excelente, as crianças estão na melhor escola. Então, pelo amor de Deus, parem de me incomodar. Parem, tá? É um direito dos meus filhos que está sendo negado, de ter o convívio comigo e com os outros 2 irmãos deles que eles têm. Mas como Leonel conseguiu sair com os filhos do país sem autorização da mãe? Caroline contratou um advogado para provar que o ex-marido falsificou documentos para conseguir tirar os filhos do país. Essa é a assinatura da mãe no RG. E esta é a assinatura da mãe no documento que autoriza a viagem dos filhos. Totalmente diferentes. Outro detalhe no documento é o selo de reconhecimento de firma, que aparece apenas na assinatura do pai, quando é necessário que as 2 assinaturas sejam reconhecidas. E os carimbos em forma de seta não foram reconhecidos pelo cartório, como explica o advogado de Caroline. Em relação ao carimbo,
O cartório admite que, muito embora seja parecido, esse poderia ter sido confeccionado em outro local. Ele foi até o cartório e ele autenticou a assinatura dele. Mas a minha assinatura, que deveria estar autenticada, isso nunca aconteceu. Não fui eu que assinei aquele papel. Com esse documento falsificado, Leonel teria passado pelo controle da Polícia Federal no aeroporto de Viracopos, em São Paulo, e embarcado para os Estados Unidos com Samuel e Emanuele. É evidente que houve algum erro no controle migratório, caso tenham aceito essa autorização sem validade. Em nota, a Polícia Federal informa que concluiu as investigações do caso com o indiciamento de Leonel pelos crimes de envio de criança ou adolescente para o exterior e falsificação de documento, além de representação pela prisão preventiva dele. Agora, o inquérito está sob análise do Ministério Público Federal. Caroline entrou em contato com o órgão do Ministério da Justiça responsável pelos casos de subtração internacional de menores, que, por sua vez, já acionou as autoridades nos Estados Unidos para localizar as crianças. A gente recebe todas essas pessoas que estão nessa situação de clara vulnerabilidade, ou seja, o meu filho foi levado para o exterior, eu não sei o que fazer, eu não sei quem procurar. A partir daí, a gente vai acompanhar todos os passos do desenvolvimento da tramitação desse pedido de cooperação jurídica internacional no outro país, até o seu desfecho final. Esta cooperação entre o Brasil e Estados Unidos se deve ao fato dos países fazerem parte de uma lista de mais de 100 nações signatárias da Convenção de Haia para o combate de subtração internacional de crianças e adolescentes, como explica este especialista em relações internacionais. E a Convenção de Haia, ela está aí para proteger a criança. Não é para proteger o pai ou proteger a mãe ou tentar, fazer com que a vontade do pai ou a vontade da mãe prevaleça. Não, é a criança. Graças a esse tratado, Caroline conseguiu um advogado americano que está trabalhando de forma voluntária no caso. Kurt Alexander já tem algumas pistas do paradeiro do ex-marido e dos filhos nos Estados Unidos. Some photographs that show the children involved. Algumas imagens mostram as crianças participando de ações numa igreja em Pompano Beach, na Flórida, mas não sabemos exatamente onde elas moram. Estas fotos mostram Leonel e os filhos, Samuel e Emanuele, participando de eventos e cerimônias da primeira igreja batista brasileira da Flórida, que fica na cidade de Pompano Beach, a 60 quilômetros de Miami. O Domingo Espetacular foi até o local em busca de informações. A igreja estava vazia e encontramos apenas um funcionário que pediu para não gravar entrevista. Ele confirmou que já viu Leonel na igreja, mas não sabe onde ele mora. O advogado Kurt Alexander explica que existe uma intimação para que Leonel Quintana se apresente ao tribunal e explique o motivo de ter levado as crianças para os Estados Unidos sem autorização da mãe. Se ele não responder à intimação, creio que haverá uma ordem de prisão contra ele. E quando isso acontecer, não há lugar onde as autoridades americanas não o alcancem. Nós tentamos contato com o pastor da primeira igreja batista brasileira da Flórida, mas ele não atendeu às nossas ligações. A irmã de Leonel, que também é advogada dele, nega que ele tenha falsificado documentos para levar as crianças para os Estados Unidos. Ele diz que ela deu autorização e que se há uma falsificação, não se entende por quê, mas talvez para prejudicá-lo. Ela garante que Carolina consegue falar com os filhos e ainda acusa a mãe de ameaçá-los durante as ligações. Ela foi muito agressiva com eles, né? Ela ameaça, então eles ficam receosos, porque são crianças, estão na pré-adolescência. Se ela não tem contato, é porque ela não quer. A irmã de Leonel afirma que ele vai acatar a decisão da justiça americana. Não acredito que ele venha descumprir, né? Se o juiz determinar, sem dúvida ele... Não acredito que ele tenha resistência. Caroline se mudou há 2 meses e está reformando a casa. Serão 2 quartos a mais, um para o Samuel e outro para a Emanuele.
Se você puder falar com seus filhos agora, imagine que eles estão se assistindo, o que você quer falar para eles? Que eu não vou me cansar de procurar eles. Eu não sei se vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, né? Mas o dia que eu encontrar eles, eles vão ter a certeza que eu busquei, que eu fui atrás, que eu procurei, que eu fiz o possível e o impossível para ter eles de novo.